Este podcast é um oferecimento de Cartório Fujiwara 43 33 43 46 45, Londrina, Paraná. Hotel Eldorado Flat, na principal avenida de Contagem, Minas Gerais. Você tem tudo que tem de bom para a sua estadia. 031 2567 8850. Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 5 de abril de 2024 e sexta, você já sabe, tem a Enciclopédia Bíblica. Quais utensílios eram utilizados numa cozinha nos tempos bíblicos? E qual a importância e o uso da lamparina? Bom, uma das coisas mais importantes da casa era com certeza o moinho, constituído de duas pedras circulares. A inferior e mais larga tinha uma saliência central pontuda que penetrava no centro da pedra menor que girava em cima. O cereal era introduzido através do furo central, enquanto duas mulheres faziam girar a pedra superior, servindo-se de um cabo, a farinha saía dentre as bordas das duas pedras. Era um trabalho cansativo. O fogo para assar o pão era feito no chão de terra ou às vezes em recipiente de terracota. Como combustível usava-se carvão, gravetos ou esterco seco de animal, uma forma resistente de fogo e uma panela do mesmo tipo constituíam os outros utensílios básicos de uma cozinha. As casas eram escuras, por isso era muito importante as lamparinas. No Antigo Testamento, as lamparinas eram simplesmente de um pratinho de cerâmica, com um bordo torcido em forma de bico. Colocava-se óleo no prato, de onde saía o pavio do bico. Essas lamparinas podiam queimar 2 ou 3 horas e depois tinham que ser realimentadas. Na época do Novo Testamento, os ceramistas já tinham aprendido a fazer lamparinas em moldes totalmente fechados, por cima com orifício para colocar o óleo. O bico para o pavio também. Essa forma era menos perigosa e rendia muito mais. Os pavios geralmente eram feitos de linho ou trapo de pano. Habitualmente se usava óleos de oliva ou gordura animal. O óleo de outras sementes vegetais só foi introduzido na época do Novo Testamento. As lamparinas eram suficientemente pequenas e portáveis para serem usadas caminhando. Foi talvez pensando nesta imagem que o salmista escreveu: Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o meu caminho. Salmo 119. As vassouras eram feitas de hastes, de palha de trigo e guardadas junto com as ferramentas usadas pelo pai no seu trabalho. A maior parte dos potes e tigelas de uso cotidiano eram de terracota. As casas mais ricas possuíam louça de metal. No tempo do Novo Testamento foi introduzido o uso do vidro. Em torno do ano 50 a.C., foi desenvolvida na Síria a técnica do vidro soprado. Isso baixou o custo do vidro, mas mesmo assim estava fora do alcance da maioria das pessoas. As casas normais não tinham peças ornamentais. O povo usava o seu talento artístico, fazendo e decorando os objetos de uso cotidiano. Agora, os ricos, é claro, tinham muito mais conforto. Camas altas, mesas, cadeiras e sofás, não raro de madeira de lei esculpida ou com incrustações de osso ou marfim. Na segunda metade do século VIII a.C., Amós fala de casas e de leitos de marfim. Amós capítulo 3, capítulo 6.
Nas camas eram usados travesseiros e cobertores de lã fina. As vestes e as roupas de cama de reserva eram guardadas em baús. No tempo do Novo Testamento, os ricos tomavam suas refeições à moda romana, ou seja, estendidos sobre o divã de 3 lados, em redor de uma mesa quadrada. O luxo maior se encontrava nos palácios reais, desde o de Salomão, construído com pedras bem lavradas e paredes revestidas de madeira de cedro, até o do rei Acabe, construindo em Samaria e célebre pelas suas incrustações de marfim e valiosa mobília, e o de Herodes o Grande. Esse possuía um palácio de verão com belos jardins em Jerusalém e um palácio de inverno em Jericó. E é isso aí. No meu Instagram, padre.heriberto, vou deixar uma publicação de alguns objetos encontrados em escavações. Vale a pena conferir. E semana que vem, como era a alimentação nos tempos bíblicos? Os apóstolos voltam à vida do passado, como se nada tivesse acontecido. Mas algo aconteceu. Algo estava acontecendo. O passado não voltou. Não pegamos nada, diz o Evangelho de hoje. Eles voltam para a praia cansados. Foi uma noite cheia de frustrações. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, que no sacramento pascal restaurastes vossa aliança, reconciliando convosco a humanidade, concedei-nos realizar em nossa vida o mistério que celebramos na fé. Amém. João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O
capítulo 20 do Evangelho de João descreve o caminho pascal de fé dos discípulos, desde o sepulcro vazio até o encontro pessoal com o ressuscitado que traz os dons pascais. O capítulo 21 nos apresenta Jesus ressuscitado na comunidade que está em missão no meio da hostilidade do mundo e que é convidada a seguir o Mestre, ainda que lhe esteja reservado o mesmo destino. O regresso dos discípulos à sua terra da Galileia e ao seu trabalho como pescadores revela talvez um momento de dispersão e confusão da comunidade depois do escândalo da cruz. Mas a experiência com o ressuscitado, vivida num dia normal de cansaço, evidencia que a fé sempre pode ser vivida em qualquer tempo e circunstância. O Senhor se revela a eles no mar de Tiberíades, revelando-lhes gradualmente o seu mistério e a sua vocação. Pedro é o primeiro do grupo a ser indicado. É ele quem toma a iniciativa na pesca. A sua função na comunidade cristã já está claramente delineada. O seu número 7 tem um significado, tal como o número 12 indica a totalidade de Israel. 7 é a figura simbólica da universalidade. Estes 7 discípulos são simbolicamente a primeira semente da igreja, que se espalha entre as nações pagãs, para que a palavra de Jesus possa gerar outros filhos de Deus. Mas sem Jesus, o fracasso é total, e eles não levam absolutamente nada. Sem a fé no ressuscitado, que é a vida da comunidade, é impossível ter sucesso na missão e dar frutos na igreja. Ao amanhecer, quando os discípulos regressam do trabalho infrutífero, ele vai ao seu encontro, mas eles não o reconhecem. A aurora em que Jesus atua é o oposto da noite das trevas em que agiram os discípulos. Na linguagem bíblica, é o momento da intervenção extraordinária de Deus, como está, por exemplo, em Êxodo, capítulo 24. Coincide com a ressurreição de Cristo e a sua presença na comunidade. O novo dia amanheceu e Jesus pronuncia sua palavra de autoridade: lançai a rede à direita do barco e achareis. O resultado é uma pesca milagrosa e abundante, tanto que já não conseguiam puxar a rede por causa da grande quantidade de peixes. Então o discípulo que Jesus amava diz a Pedro: é o Senhor. Pedro não discute nem um pouco a intuição de fé do seu companheiro. Todo inclinado para o Senhor, veste o seu manto e lança-se ao mar. É o homem da resposta imediata. Os outros também acreditam depois de ver, mas a sua forma de agir em relação ao Senhor é diferente. Puxam a rede cheia de peixes e no serviço da igreja todos entram em contato com Jesus. Por ordem de Jesus, Pedro retoma o seu serviço no grupo, entra no barco, puxa a rede para a terra e conta a captura: 153 peixes grandes. Algo misterioso por trás deste número. Tem um teólogo, Stratman, que escreve o seguinte: a exegese da igreja antiga estava certa quando intuiu que havia algo misterioso por trás daquele número. É particularmente digno de nota o que Jerônimo diz sobre isso, em seus escritos, que os antigos zoólogos teriam conhecido 153 espécies de peixes. Além disso, o número 153 poderia também ser considerado como a soma dos números de 1 a 17, ou como o número de um triângulo de base 17, ou seja, como um número de perfeição misteriosa. Assim se define a pesca apostólica dos homens, universal e misterioso. Nenhum povo é excluído. Atos capítulo 2, e todos se reúnem na rede única da igreja, que pode acolher a todos sem ser dilacerada. Mas os apóstolos, como pescadores de homens, podem levar com sucesso e realizar esta obra somente por ordem de Jesus. A pesca é seguida de um banquete em que Cristo ressuscitado alimenta os discípulos. O texto, falando do pão e do peixe, alude explicitamente à Eucaristia,
momento culminante da vida da igreja. O Senhor está no centro da sua comunidade renovada, que ele alimenta familiarmente com pão e peixe, símbolo da Eucaristia, dom da sua vida. Só na escuta da palavra do Senhor e no encontro eucarístico com o ressuscitado, a igreja torna fecundos todos os seus compromissos. É válida sempre e em todo lado a frase de Jesus: sem mim nada podeis fazer. Hoje a igreja celebra São Vicente Ferrer, dominicano, maior pregador do século XIV. Ele nasceu em Valência, na Espanha, no ano 1350, em família nobre. Tanto o pai, Tabelião, quanto sua mãe receberam sinais de que este filho seria santo, antes mesmo do seu nascimento. Muito inteligente, desde criança fazia pregações para as outras crianças e aos 12 anos começou a estudar filosofia e teologia, porque já dominava a gramática e a lógica. Na juventude frequentava muito a igreja, jejuava 2 vezes por semana, meditava longamente a paixão de Cristo, rezava o ofício da cruz e as horas de Nossa Senhora e era caridoso com os pobres e com os religiosos. Morando próximo de um convento dominicano, aos 17 anos pediu ingresso nesta ordem dos pregadores, fazendo os votos no ano seguinte, isso em 1368. Como diácono apenas, já vinham pessoas de longe para ouvir as suas pregações. Ordenou-se em 1378 e alternou, por ordem dos superiores, estudos com docência em Lérida, Barcelona e Tolosa. Doutorou-se em filosofia e teologia, que lecionava nessas universidades, além de lógica. Sabia também a exegese dos santos, o latim e o hebraico. Depois de ordenado, começou a peregrinar pela Europa, em função do seu dom especial de pregação. O diabo o perseguia, tentando desanimá-lo da vida de perfeição, aparecendo-lhe como um venerável ermitão e depois como aparência monstruosa, dizendo-lhe que não conseguiria manter a santidade, ou como uma voz que lhe garantia a perda da castidade. Mas em todas as ocasiões, se recorrendo a Nossa Senhora, Vicente enfrentava e espantava o demônio. O ano da sua ordenação coincidiu com a eclosão do grande cisma no Ocidente, fruto de uma situação já delicada por causa da Guerra dos 100 Anos, quando eram fortes as interferências políticas nas eleições papais. Os franceses não aceitaram Urbano VI e elegeram o antipapa Clemente VII, que após 70 anos novamente levou a sede papal, agora ilegítima, para Avignon, na França. Na época não era tão simples perceber quem tinha razão, porque ambos os lados havia erros e ambições, e também santidade. Por exemplo, Santa Catarina de Sena apoiava Urbano VI e São Vicente Ferrer a Clemente VII, convencido pelo cardeal aragonês Pedro de Luna. Horrível foi a divisão da cristandade. Para piorar o quadro, em 1409, numa tentativa de resolver o problema, num concílio em Pisa, foi eleito um terceiro pontífice, Alexandre V. Somente em 1417, no concílio de Constança, retornou-se à unidade sob o Martinho V, após a renúncia dos anteriores. E nesse espaço de tempo, após o falecimento de Clemente VII, Pedro de Luna o sucedeu sob o nome de Bento XIII, para não confundir, né, gente, com Bento XIII, Pedro Francisco Orsini, Papa em 1724. Era inicialmente austero e piedoso, convencido da sua legitimidade, convidou Frei Vicente a ser seu capelão e confessor, nomeando também mestre do Sacro Palácio e penitenciário da corte papal. Mas algumas atitudes suas decepcionaram Vicente, que acabou doente, também pela gravidade da divisão entre os católicos. Em 3 dias estava já para morrer. Apareceu então Jesus, dando-lhe a missão de pregar contra os erros do tempo e conclamar o povo à conversão, garantindo-lhe apoio contra as dificuldades e o curando imediatamente.
Deixando Avignon em novembro de 1399, com a permissão dos superiores, percorreu a Europa, Espanha, Portugal, França, Suíça, Alemanha, Itália, Saboia, Bélgica, Inglaterra, Irlanda e muitas outras regiões. Viajava a pé e depois num burro, quando ficou doente de uma perna, com qualquer tempo tendo como proteção apenas o longo hábito dominicano que cobria os seus pés descalços. Estando o continente imerso no cisma, em batalhas sangrentas, calamidades públicas, fome, miséria, misticismo, ignorância, peste negra que matou 1/3 da população europeia e, acostumado com as visitas do diabo, Vicente pregava o iminente fim do mundo e os eventos prodigiosos que o precedem, os flagelos e tribulações pelas quais haveria de passar a humanidade. E mesmo idoso e com dificuldades, precisando de ajuda para subir nos estrados, continuou pregando e parecia recuperar as forças quando começava a falar. Vicente faleceu em viagem de pregação à Bretanha, em 5 de abril de 1419. Foi dito dele que, exceção feita aos apóstolos, provavelmente ninguém excedeu São Vicente Ferrer como pregador. Foi declarado padroeiro de Valência e Vannes. Deus de bondade, sábio condutor da história, dai-nos por intercessão de São Vicente Ferrer a compreensão da importância de buscar veementemente o arrependimento e a conversão, a unidade da Igreja, especialmente pelo fim das guerras na alma e da pregação da verdade, e a santa preparação para o encontro definitivo convosco, através dos conselhos que ele ensinava para tratar o próximo, doar-se com compaixão, alegria, tolerância, perdão, afabilidade, respeito e concórdia. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você e para toda a sua família. Nos encontramos amanhã.